Depois de tanto orar, Benedita já não sabia mais se pedia forças para continuar ou se pedia, no fundo, o fim daquela espera que parecia não ter prazo. Naquele pedaço de zona rural do interior da Bahia, perto de Feira de Santana, onde o vento levantava poeira no verão e o barro agarrava no pé no inverno, ela já tinha aprendido uma verdade dura. Ali, quase tudo dependia de coisas que estavam fora do controle humano. O céu decidia se ia chover. A terra decidia se ia aceitar a semente. E Deus, parecia, decidia em silêncio se alguma oração ia ser atendida. Era o ano de 1967. A pequena comunidade em que Benedita vivia era feita de casas espalhadas, distantes umas das outras, como ilhas de telha e barro em meio a um mar de mato e terra vermelha. Não havia comércio perto. O que existia era uma venda mais adiante, um pequeno armazém na beira da estrada de chão, a umas boas caminhadas de distância. Quem morava ali contava mais com o braço e com a graça do que com qualquer lei ou benefício. Benedita se casou com Raimundo ainda muito jovem. Tão jovem que, na noite de núpcias, ainda parecia carregar na pele o cheiro do quarto da casa dos pais. Ele era agricultor, homem simples, com mãos largas e rachadas, conhecido por nunca faltar com a palavra e por trabalhar até o corpo pedir descanso. Raimundo não sabia falar bonito, mas sabia cumprir promessa. Se dizia que ia plantar naquele dia. Plantava, mesmo que o sol estivesse gerando fogo na cabeça. O sonho dos dois era pequeno, mas gigante para quem vinha de tão pouco. Comprar um pedaço de terra próprio e criar os filhos ali. Não era terra de hectares, nem sítio de novela. Era um pedacinho que bastasse para plantar um pouco de milho, feijão, criar umas galinhas, quem sabe um porquinho, e ver as crianças correndo no terreiro, sapateando no barro, subindo em árvore, brigando por pedaço de manga. Mas os filhos nunca vieram. Ano após ano, Benedita esperava. Quando a menstruação atrasava um dia, o coração acelerava. Quando adiantava, o peito doía. Não havia exame de farmácia, não havia ultrassom. Havia o corpo e o tempo. No começo do casamento, ela ainda falava disso com Raimundo. Quem sabe esse ano? Né, mundinho? Dizia, sentada no degrau da porta, olhando o horizonte. Ele passava a mão nos cabelos dela, meio sem jeito. Deus sabe a hora, Dita. Respondia. A gente faz a nossa parte, o resto é com ele. Com o passar do tempo, o assunto foi ficando mais raro. Não por falta de desejo, mas por medo da frustração. Na casa das vizinhas, as crianças nasciam, cresciam, encheram o ambiente de choro, risada, confusão. Na casa de Benedita, o silêncio continuava. O barulho mais constante era o do vento batendo nas folhas do coqueiro e o estalo da lenha queimando no fogão. Todas as noites, depois que Raimundo dormia, e ele dormia rápido, como quem apaga depois de um dia inteiro de roça, Benedita se ajoelhava perto da cama e fazia a mesma oração. O mesmo texto, a mesma cadência, a mesma ordem das palavras, como se insistir nas mesmas frases fosse uma forma de mostrar ao céu que ela ainda acreditava, que ainda estava ali. Meu Deus! Ela começava, sempre do mesmo jeito. O Senhor sabe que eu não mereço nada, mas mesmo assim eu peço. Cuida do nosso casamento, cuida da nossa casa, cuida da nossa mesa, e se for da sua vontade, manda um filho pra gente criar nesse chão. Não mudava as palavras. Não aumentava. Não enfeitava. Era quase um refrão. Pedia um sinal. Qualquer sinal de que Deus estava ouvindo. Um sonho. Uma palavra. Um gesto. Algo. E sempre se levantava com o mesmo vazio no peito, como se tivesse falado para uma porta fechada. Se essa espera silenciosa já parece familiar para você, essa coisa de repetir o mesmo pedido por anos e receber, no máximo, silêncio, vale ficar até o fim. Porque a história de Benedita não é sobre um não de Deus. É sobre um sim que veio pelo caminho mais improvável. Antes de chegar, quebrou tudo. No começo, a espera de Benedita ainda tinha um brilho. Ela se via jovem, via Raimundo forte, via o futuro como uma estrada longa à frente. Pensava que tinha tempo, que, se não fosse naquele ano, seria no próximo. No máximo daqui a 5 anos. A imaginação dela conseguia preencher a casa com crianças imaginárias que um dia talvez se tornassem reais. Mas, com o passar dos anos, aquele brilho foi diminuindo. Em cada festa de batizado para a qual era convidada, o coração apertava. Ela sorria,
Pegava o bebê no colo, fazia carinho, desejava coisas boas. Mas, na hora de ir embora, a pergunta vinha, teimosa, como alguém que bate todo dia na mesma porta. E eu? E nós? Havia um detalhe que doía ainda mais. Benedita não era do tipo que vivia pedindo coisas. Ela mesma se dizia mulher de pouco. Não sonhava com aumentos grandes, com riqueza, com casa de alvenaria na cidade. Sua lista de pedidos era tão enxuta quanto sua despensa. E, ainda assim, o que ela mais desejava parecia sempre escapar pelos dedos. As outras mulheres da comunidade, com a melhor das intenções, às vezes machucavam mais do que ajudavam. Você tem que relaxar, Benedita, dizia uma. Quando a gente para de pensar, acontece. Isso é coisa de Deus. Minha filha, dizia outra. Às vezes ele sabe que se mandar um filho, não vai dar certo. Confia. Ela sorria, para não ser grossa. Mas lá dentro doía. Não queria ouvir que talvez Deus achasse que ela não era boa o suficiente para ser mãe. Não queria acreditar nisso. A única coisa que fazia era continuar. Continuar acordando cedo, continuar acendendo o fogo, continuar tratando da casa, continuar ajudando Raimundo na roça e continuar se ajoelhando à noite. Mas esse ritual, que antes era fonte de força, começou a pesar. No começo da década de 1970, o céu resolveu testar ainda mais aquela terra. A seca, que já era conhecida pelos moradores da região, começou a castigar de um jeito diferente. As chuvas rarearam. O tempo passava, o chão rachava. As plantações falharam uma atrás da outra. Raimundo, que sempre soube ler o tempo pelo cheiro do vento, dessa vez não conseguia prever nada. Plantava quando acreditava que a chuva vinha. A chuva não vinha. Tentava de novo, mais tarde. Caía um chuvisco, fazia a semente inchar e depois morrer no chão seco. O milho não vingava. O feijão nascia fraco, amarelo. O que colhia, mal dava para sustentar a casa. As contas de sementes compradas fiado na venda foram aumentando. O nome de Raimundo ficou marcado no caderno do comerciante, com números que ele fingia não ver. Cada vez que ia até lá comprar sal ou querosene, sentia o peso daqueles rabiscos. Benedita via a preocupação crescer no rosto dele, como quem vê uma nuvem escura se formando no horizonte. Ela reagiu do único jeito que sabia, rezando mais. Meu Deus, o Senhor não precisa mandar tempestade. Não. Ela dizia, à noite, de joelhos, com os dedos apertados uns nos outros. Só um tanto de chuva que dê pra gente colher o mínimo. Eu não tô pedindo abundância. Estou pedindo misericórdia. Não deixa a gente perder a roça. Não deixa a gente ter que ir embora. O Senhor sabe que Raimundo ama esse chão. Ela pedia chuva, pedia sustento, pedia que não precisassem abandonar a terra que tanto amavam. E a chuva veio. Mas veio demais. Numa semana de setembro, o céu, que tinha se mantido travado por meses, se abriu. Primeiro foi um vento diferente, mais fresco. Depois, as primeiras gotas, tímidas, fazendo aquele barulho gostoso no telhado de zinco. Raimundo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Agora vai, disse, animado. Agora Deus mandou. Benedita, com o coração cheio de esperança, saiu na porta para sentir a água no rosto. A terra parecia suspirar. O cheiro de chuva subindo do chão fez ela fechar os olhos e agradecer. Mas a chuva não parou. Um dia inteiro. 2, 3. Quando chegou ao quarto, a felicidade já tinha se transformado em medo. O chão, que antes estava duro, virou lama. A enxurrada desceu levando terra, raízes, sementes. O que restava da plantação, já sofrida, foi destruído em questão de dias. Algumas casas mais baixas tiveram água entrando por baixo das portas. Um córrego que passava mais adiante virou correnteza. Raimundo estava no meio do roçado quando viu parte da pouca plantação ser arrancada pela água. Meu Deus! Sussurrou, molhado até os ossos. Em casa, Benedita olhava pela janela, segurando uma panela vazia na mão. O pedido que tinha feito por meses agora parecia ter vindo como uma resposta atravessada. Ela não conseguiu se segurar. Era isso que eu pedi. Deus falou, em voz alta, pela primeira vez ousando questionar daquele jeito. Eu pedi chuva, mas não pedi tempestade. O Senhor sabe que eu pedi ajuda, não pedido de prova. A dívida cresceu. O desânimo também. Raimundo,
que sempre tinha uma palavra de ânimo, começou a ficar calado. Voltava da roça, tirava a roupa encharcada, sentava no tamborete e ficava olhando para o chão. Comia em silêncio. Dormia mal. Sonhava com campos alagados, com arroz que não dava, com contas que não fechavam. Foi nessa fase que começaram a surgir, na conversa dos vizinhos, as histórias de gente que tinha ido para São Paulo. Gente que largou a roça, pegou um pau de arara, foi tentar a vida em fábrica, em construção, em qualquer coisa. Alguns mandavam notícia dizendo que estava melhor, que pelo menos tinha salário todo mês e não dependia da chuva. Outros sumiam, sem notícias. E essa falta de notícia também falava. Raimundo começou a falar nisso. Dita, a gente tá batendo cabeça aqui. A terra não tá dando mais. Dizia, uma noite, sentado à mesa, com o prato quase cheio porque o apetite tinha ido embora. Eu tô pensando, talvez seja hora de a gente ir para São Paulo. Eu arrumo serviço em obra, em fábrica, dou um jeito. Não dá para continuar assim, vivendo de fiado e de esperança. A palavra São Paulo entrou na cabeça de Benedita como um visitante inconveniente. Ela já tinha ouvido muitas histórias da cidade grande. Gente que se perdeu, gente que se encontrou, gente que passou fome, gente que engordou. Mas, para ela, que nunca tinha saído muito além dos arredores de feira, São Paulo era outro planeta. E a nossa terra? Perguntou, num fio de voz. E esse pedacinho aqui que a gente lutou para pagar, mesmo não sendo grande. Terra que não dá nada vira peso, Dita. Ele respondeu, sem maldade, só cansado. Eu amo esse chão. O Senhor sabe que amo. Olhou para o teto, como se Deus estivesse lá. Mas eu tenho que pensar na nossa vida. De que adianta ter um chão para chamar de nosso se a gente não tem que botar na panela? Ela sentiu medo. Medo de ir embora. Medo de ficar. Medo de sair de um lugar que ela conhecia, mesmo que duro, para ir para um lugar em que tudo seria desconhecido. Ainda assim, no meio desse medo, continuava rezando pedindo direção, acreditando, em algum canto do coração, que em algum momento a resposta viria clara. Veio, mas veio numa forma que, à primeira vista, parecia tudo, menos resposta. Pouco antes da viagem que Raimundo começava a planejar, ele decidiu arrumar um equipamento antigo, uma espécie de moenda e bomba improvisada que ajudava a puxar a água para uma parte mais alta do terreno. O aparelho era velho, já tinha dado problema outras vezes, mas era ferramenta importante. Se funcionasse, ajudaria na próxima plantação. Se não funcionasse, seria mais um peso morto. Deixa esse trambolho para lá, homem. Benedita avisou, da porta. Isso aí já deu tudo o que tinha que dar. Só mais uma mexida. Raimundo respondeu, teimoso, desmontando parafusos, ajeitando peças. Se eu conseguir fazer essa bomba puxar água, a gente ganha tempo. O sol estava alto, a terra úmida ainda das chuvas recentes. Raimundo se inclinou sobre a máquina, apoiou o corpo de um jeito ruim. Num descuido, num segundo de desequilíbrio, uma peça pesada se soltou. Ele escorregou na lama, caiu com o peso do equipamento sobre a perna. O grito dele cortou o ar. Benedita, que estava mexendo na massa do bolo de milho, largou a colher na bacia e correu. Raimundo! Gritou. Encontrou o marido no chão, o rosto contorcido, a perna presa debaixo da estrutura de ferro. Com força que nem sabia que tinha, puxou a peça, libertando a perna dele. A visão a gelou por dentro. A perna estava num ângulo errado, numa posição que nenhum osso deveria ficar. Com a ajuda de vizinhos, levaram Raimundo para a cidade, numa caminhonete emprestada. O caminho, que já era ruim, pareceu pior naquela hora. Cada buraco era uma pontada a mais de dor. No hospital, um médico com olhar cansado o examinou. Pediu radiografia. Falou num tom técnico. Fratura grave. Vai precisar engessar. Mas, olhou sério. É difícil que ele volte a ter o mesmo movimento de antes. Talvez fique com sequelas. Sequelas era uma palavra que Benedita não usava no dia a dia, mas ela entendeu no olhar. Aquele homem, que a vida inteira se moveu de sol a sol, agora tinha uma parte do corpo que não obedeceria mais. Não morreu. E isso, por si só, era motivo de agradecimento. Mas perdeu os movimentos de uma das pernas de forma parcial. O sonho de partir, de pegar a estrada para São Paulo, acabou ali. O trabalho no campo, que já estava pesado,
se tornou praticamente impossível. A casa, que já vivia no limite, mergulhou numa nova realidade ainda mais difícil. A de depender do trabalho de uma só pessoa. Ela, enquanto o homem forte da casa aprendia o que é ficar sentado, vendo o tempo passar, sentindo que perdeu sua função. Benedita sentiu algo quebrar dentro dela. Depois de tantos anos orando, pedindo direção, proteção, abrigo, era aquilo que recebia: um marido ferido, sem trabalho, sem futuro visível, uma porta para São Paulo fechada, não por decisão, mas por acidente. Ela tentou manter a fé, mas agora rezava chorando, sentindo que cada palavra pesava mais do que antes, como se carregasse um saco de milho nas costas só para pronunciar Deus. Eu te pedi um caminho, Senhor, dizia, à noite, sentada no canto da cama, olhando Raimundo dormir com o gesso na perna. Não entendi essa curva. Os meses seguintes foram marcados por privações. Benedita começou a vender o pouco que tinha. Primeiro, algumas galinhas. Depois, ferramentas que não eram mais usadas. Em seguida, pequenas coisas de dentro de casa. O rádio velho, uma cadeira, um armário que, sem ter muito o que guardar, virou luxo. Trabalhou como pôde. Costurava para as vizinhas, remendando roupas, apertando vestidos, consertando calças de homem gastas no joelho. Ajudava outras famílias na colheita, quando havia algo a colher, em troca de alimento. Carregava água de longe em balde, não só para sua casa, mas para as de outros, em troca de algumas moedas. Raimundo, antes forte e silencioso de um jeito bom, agora se calava de um jeito pesado. A vergonha de não poder ir para a roça, de não sustentar a casa como antes, o corroía por dentro. Tô virando peso, Dita, confessou, numa tarde, olhando para o chão. Sempre lutei tanto para não depender de ninguém. E agora dependo até para pegar água. Você não é peso, não. Ela respondeu, mas sabia que só dizer isso não resolvia a dor que ele sentia. A esperança parecia ter sido arrancada da terra junto com a última plantação. A casa, que antes era humilde, mas cheia de planos, virou cenário de sobrevivência. Não se falava mais em filho, em futuro, em ir embora. Falava-se em dar conta de hoje. Com o tempo, veio a notícia que Benedita mais temia. Ao mesmo tempo, já esperava lá no fundo. Não conseguiriam manter a propriedade. A dívida, que vinha crescendo como mato, engoliu tudo. Um dia, o homem que tinha ajudado Raimundo a comprar aquele pedaço de terra, uma espécie de intermediário, ligado à família que era dona oficial das grandes porções na região, foi até a casa. Sentou numa cadeira no terreiro, tirou o chapéu, olhou para os dois. Raimundo, Benedita, vocês sabem que tentei segurar o quanto pude. Começou. Mas a situação já passou da conta. A terra tá no nome de fulano, e ele quer de volta. Diz que precisa usar, quer vender. Sei lá. Vocês vão ter que sair. Não era surpresa, mas foi como ouvir uma sentença. Aquele pedaço de chão era mais do que terra. Era sonho. Era o projeto de vida dos dois. Era a coisa que eles mais chamavam de nossa. Quando o homem foi embora, Benedita entrou em casa, sentou no chão de barro, encostou as costas na parede e deixou o corpo desabar. Não gritou. Não esperneou. Chorou em silêncio, um choro pesado, de quem não tem nem energia para transformar a dor em barulho. Foi ali, com o rosto molhado de lágrimas, cercada por um cômodo quase vazio, que Benedita parou de rezar. Não foi um rompimento teatral com Deus. Foi um desligar de quem está esgotado. Ela não conseguia mais ver sentido em pedir. Não conseguia juntar as mãos e dizer cuida da nossa terra sabendo que a terra tinha sido perdida. Não conseguia dizer cuida da nossa família sem pensar. Ela já foi desfeita do jeito que eu imaginava. A fé não morreu. Ficou encolhida, como um animal ferido, no canto mais fundo da alma. Ela não dizia Deus não existe. Dizia, com atitudes, eu não sei mais como falar com ele. Os anos seguintes foram duros, mas não espetaculares. Não houve mais grandes tragédias, nem grandes reviravoltas. Houve o que mais cansa: rotina pesada de sobrevivência, sem promessa de melhora rápida. Eles saíram da terra. Foram morar num canto atrás da casa de um conhecido, num quartinho improvisado, com parede de tijolo aparente e telha velha. Raimundo se adaptou como pôde à nova condição física. Aprendeu a andar com dificuldade,
apoiando-se em um pedaço de pau que virou bengala. Não podia mais pegar pesado, mas ajudava como dava, consertando coisas miúdas, afiando ferramentas, cuidando de um pequeno galinheiro que o dono da casa mantinha. Benedita continuou trabalhando onde surgia a oportunidade, lavando roupa para os outros, cozinhando de diária, limpando casas. Não havia carteira assinada, nem vínculo. Havia dias melhores e dias em que não aparecia nada. A fé dela, agora, era uma fé quase sem palavra. Em vez de se ajoelhar à noite, muitas vezes ela apenas deitava, antes de dormir. Deixava escapar um pensamento solto, que não chamaria de oração, mas que tinha a forma dela. Eu ainda acredito que o Senhor existe. Só não sei o que o Senhor está fazendo. Ela começou a notar outras pessoas na mesma situação. Vizinhas que perderam maridos, familiares que foram embora para São Paulo e nunca mais voltaram. Gente que brigava com Deus em voz alta. Ela não brigava, mas também não fingia que estava tudo bem. Ainda assim, o hábito antigo de ir à igreja, de vez em quando, se mantinha. Em alguma missa, sentava no fundo, ouvia as leituras, as músicas. Às vezes, as palavras do padre passavam por ela como vento. Outras vezes, uma frase ficava, martelando, sem que ela quisesse. Uma delas foi: às vezes, Deus responde com caminhos, não com soluções imediatas. Ela ouviu, cruzou os braços e pensou: bonito de falar, difícil de viver. Ela não sabia, mas aquele caminho, para o qual Deus parecia apontar, ainda passaria por uma curva inesperada. Quase 10 anos se passaram desde a perda da terra. Era fim da década de 1970. Benedita já não contava o tempo por anos, mas por época de plantio dos outros, de colheita, de estiagem. A vida estava estacionada num patamar de dá para sobreviver, mas não sobra. Foi numa manhã comum, em que ela lavava roupa num tanque improvisado, que um menino correu até o quintal, ofegante, com um envelope na mão. Dona Benedita, trouxeram isso aqui lá na venda. Falaram que era para a senhora, disse, entregando a carta. Ela olhou o papel, estranhando. Quem escreveria para ela? Mal sabia ler direito. O envelope tinha um selo, um carimbo da cidade, e um nome de remetente que ela não reconheceu de imediato. Levou a carta para dentro, secou as mãos no avental, sentou-se na cama e abriu com cuidado. As palavras dançavam um pouco, mas ela foi decifrando, sílaba por sílaba, pedindo ajuda mental às aulas que teve quando criança. Era um comunicado simples. Um parente distante, de um ramo antigo da família da mãe, tinha falecido em outra cidade, sem deixar filhos, nem esposa, nem irmãos diretos. O pouco que ele tinha deixado, um quartinho simples numa área urbana modesta, seria repartido entre os parentes legalmente mais próximos. Depois de muita busca, o nome de Benedita aparecerá como uma das herdeiras. No caso, a única que aceitará. O pouco que ele tinha incluía uma pequena casa simples na cidade. E, no documento anexado, lá estava, claro como o sol do meio-dia, o nome de Benedita. Não como favorecida, não como quem vai tomar conta. Como dona. Quando ela recebeu a notícia, não comemorou, não pulou, não gritou. A primeira reação foi silêncio, o mesmo silêncio de quando recebeu a notícia do acidente de Raimundo. Só que, desta vez, era um silêncio diferente, cheio de medo de acreditar. Isso deve ser engano, murmurou, levando a carta até Raimundo. Ele leu devagar, passando o dedo pelas linhas, franzindo a testa. Tá escrito seu nome, Dita, disse, levantando os olhos para ela. Não tô vendo erro. Não. Ela demorou a acreditar. Passou dias com a carta dobrada dentro do vestido, tirando de vez em quando para reler, como quem confirma se não foi ilusão. Depois, com o tempo, foi entendendo que aquela casa permitiria algo que nunca tinha sido possível. Recomeçar de verdade. Não era a terra que eles sonharam. Não era o chão onde imaginaram ver filhos correndo. Era outra coisa. Era um telhado firme, numa rua onde passava mais gente, mais perto de serviços. Era um lugar onde Raimundo poderia, talvez, arrumar um trabalho leve, compatível com sua condição. Numa vendinha, como ajudante, como vigia noturno, qualquer coisa. O convite era estranho. Era como se a vida dissesse: você perdeu o sonho que você escolheu, mas aqui tem um outro, que você não pediu,
mas que pode ser abrigo. A decisão de mudar não foi automática. Benedita tinha medo de apostar em mais uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a situação como estava não se sustentaria por muitos anos. Raimundo envelhecia. A força dela também não era infinita. O quartinho herdado parecia, pouco a pouco, menos engano e mais oportunidade. Foram conhecer o lugar. A cidade não era enorme, mas tinha mais movimento do que tudo o que ela tinha visto até então. Ruas com casas coladas umas nas outras, barulho de crianças brincando, de rádios ligados, de vendedores gritando. A pequena casa ficava numa rua simples, de terra batida ainda, mas próxima de uma esquina onde passava ônibus. A construção era baixa, com parede caiada, telhado em boas condições, uma porta de madeira pesada, uma janela com grade. Por dentro, um cômodo que servia de sala e cozinha, um quarto, um banheiro pequeno. Nada de luxo, mas sólido. Benedita entrou devagar, passando a mão na parede, como se quisesse sentir a história daquele lugar. É simples, comentou, como se precisasse justificar para si mesma. Aqui é simples, mas é nosso, não dos outros. Raimundo respondeu. A frase dele entrou nela com força. Nosso. Há quantos anos ela não ouvia essa palavra associada a um lugar que não dependesse da boa vontade de ninguém? Eles se mudaram. Na cidade, Raimundo encontrou um trabalho leve, compatível com sua condição. Um conhecido o indicou para ajudar num armazém pequeno, organizando sacos, anotando entrada e saída, ficando no caixa de vez em quando. Não precisava carregar peso, só prestar atenção, usar a experiência de quem sempre lidou com mercadoria. Benedita passou a ajudar na comunidade. Descobriu que muitas mulheres ali também vinham da roça. Também tinham perdido terra, maridos, sonhos. Começou a ensinar o pouco que sabia, costura, remendo, truques de cozinha para fazer render. Sem perceber, também ensinava algo que achava que tinha perdido: a sobreviver com fé, mesmo quando não se consegue mais rezar do jeito antigo. Aos poucos, a casa simples virou lugar de encontro. Crianças da vizinhança entravam e saíam, trazendo vida para aquele espaço. Algumas amigas, em confidência, contavam suas histórias de espera, de perdas. E, ouvindo aquilo tudo, Benedita começou a perceber que a dor dela não era única. Era compartilhada, multiplicada, atravessada por outras dores. Foi sentada na porta daquela casa, muitos anos depois da primeira oração, que Benedita finalmente entendeu. Não num único momento, mas numa soma de percepções. Numa tarde qualquer, ela estava na porta, com um copo de café na mão, olhando o movimento da rua. Crianças corriam, um rádio tocava uma música ao longe. Raimundo, sentado numa cadeira, conversava com o vizinho sobre futebol, coisa que nunca fez sentido para ela, mas sempre pareceu aliviar o peso dos homens. Ela pensou, sem querer, se a gente tivesse ido para São Paulo, lá atrás, quando Raimundo queria, como é que teria sido? Viu, na imaginação, duas possibilidades, uma em que dava certo, mas essa era difícil de imaginar, porque a cidade grande parecia tão dura quanto o sertão, e outra em que dava errado, em que Raimundo, cansado, adoecia lá, longe de qualquer parente, numa pensão, numa favela. Nessa imagem, ele não tinha acidente com a bomba, mas talvez tivesse outro tipo de queda, outra espécie de perda. E, mesmo que sobrevivessem, seria uma vida toda de saudade da terra, das coisas conhecidas. Se Raimundo tivesse ido embora, talvez nunca tivesse voltado. Talvez tivesse se perdido na multidão, na fila de qualquer fábrica, sem direito à herança, sem ligação com aquele parente distante que, no fim, acabou deixando algo justamente para ela. Se eles não tivessem perdido a terra, talvez jamais tivessem saído daquele ciclo de sofrimento ligado à seca, ao excesso de chuva, à dívida crescente. Talvez tivessem ficado ali, insistindo num sonho que já não cabia mais, presos a um pedaço de chão que não tinha mais condições de sustentá-los, adoecendo aos poucos. A resposta que ela pediu por anos veio, mas veio quebrando tudo antes. Veio na forma de uma seca longa, de uma chuva descontrolada, de um acidente com uma máquina velha, da perda da terra, da ida forçada para uma outra casa. A linha, que parecia ser sempre de queda, a trouxe até aquele lugar. Uma casa simples, numa rua simples,
onde Raimundo tinha um trabalho leve, onde ela tinha um pequeno ministério de cuidar de outras mulheres, onde, mesmo sem filhos de sangue, havia filhos de coração circulando. Naquela noite, depois de tanto tempo, Benedita voltou a rezar como antes, de joelhos. Mas havia uma diferença. É como se o corpo tivesse aprendido outros gestos nesse meio tempo. A oração que saiu não foi uma lista de pedidos. Foi um reconhecimento. Eu não entendi quase nada do que o Senhor fez comigo. Começou, sincera. Quando eu perdi a terra, eu achei que o Senhor tinha virado o rosto. Quando Raimundo caiu, eu achei que o Senhor tinha errado a mão. Quando a carta chegou, eu achei que era engano. E, mesmo assim, o Senhor foi levando a gente, meio na marrã, pra cá. Ela respirou fundo. Hoje, eu olho para trás e vejo. Se a gente não tivesse passado pelo que passou, não tinha chegado aqui. Não tô dizendo que gostei da dor. Não. Dói até hoje. Mas, as lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez. A dor faz sentido. Obrigada. Não porque doeu pouco, mas porque, mesmo doendo, o Senhor não largou a minha mão. Ali, o silêncio era outro. Não era o silêncio de um Deus distante, que não responde. Era o silêncio de um Deus que olha, ouve, age, mas nem sempre explica cada passo. Se essa história falou com você, se você se vê em alguma fase da trajetória de Benedita, no começo, cheio de esperança, no meio, na seca, na parte da chuva que passou do ponto, no momento do acidente que interrompeu seu plano, na perda da terra que você achava que era para sempre, ou até no quartinho novo onde, sem perceber, você já está recomeçando, vale guardar algumas coisas. Primeiro, esperar não é fácil. E esperar em silêncio, sem ver nenhum sinal, parece castigo. Segundo, nem toda resposta vem em forma de deu tudo certo. Às vezes, vem em forma de isso aqui vai quebrar porque, se não quebrar, você nunca vai sair daí. A terra de Benedita quebrou. O sonho de São Paulo quebrou. O corpo de Raimundo quebrou. E, mesmo assim, ali, no meio dos cacos, estava o caminho para uma casa que ela jamais teria imaginado. Terceiro, a fé não precisa ser bonita o tempo todo. Ela pode ser uma fé que, por um período, se esconde, se cala, se recusa a rezar, como a de Benedita. O importante não é não fraquejar nunca. É não fechar todas as portas. Ela parou de rezar com palavras, mas não virou as costas completamente. Continuou aberta o suficiente para, quando a carta chegou, ainda ter força para ir atrás. E, por fim, recompensa não é, necessariamente, Deus devolver exatamente aquilo que você perdeu, do jeito que você queria. Às vezes, é Ele te mostrar, anos depois, que você não andou em círculos, que aquele sofrimento desenhou uma estrada. É você conseguir, um dia, se sentar na porta de uma casa simples, olhar para o passado e dizer: eu não entendi na hora, mas hoje eu vejo. Se essa história mexeu com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também esteja vivendo uma espera difícil, achando que Deus se esqueceu. E lembra, talvez, enquanto você se sente parado, exista um documento com seu nome, uma porta que ainda não foi aberta. Às vezes, a resposta não vem como solução imediata. Às vezes, ela vem desmontando o que parecia certo, para te levar a um lugar onde a dor não tem a última palavra.